Você sabia que em algum momento todos nós já tivemos um vício? Não se preocupe. Muitas vezes isso é positivo. Tenho certeza de que você já se viu viciado em pensar em alguém antes. Talvez você já esteja passando por essa mesma situação no momento. Imagino que você esteja muito satisfeito e animado porque está pensando em sua paixão, ou irritado e exausto por pensar em alguém com quem não tem nenhuma intenção de interagir. No entanto, sei que o denominador comum é o estado de confusão em que você está agora. O pensamento de Deus não lhe dando forças para resistir a pensar nessa pessoa o tempo todo fará você se questionar. Isso é especialmente verdadeiro porque sabemos que os planos de Deus para nós muitas vezes podem parecer obscuros e ambíguos. Você sabia que é um erro sutil que as pessoas cometem com frequência? É quando assumem que um assunto tão trivial como esse não tem relação com nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas inconscientemente separam sua vida amorosa de sua espiritualidade, pois negam a ideia de que Deus desempenha um papel importante em uma atividade tão simples quanto pensar em alguém. Mas sabe de uma coisa? Eu honestamente entendo. A ideia de que Deus está controlando nossos pensamentos parece estranha, porque nos faz sentir que nossa identidade não é nossa. Mas e se você é um firme seguidor de Deus, deve saber que não é isso que Ele realmente faz. O Senhor declara em Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Ele mesmo disse que não há como Ele pensar por nós, porque se assim fosse, nossas vidas seriam praticamente perfeitas. A verdade é que nossos pensamentos são alimentados pelo Espírito Santo dentro de nós e pela Palavra de Deus que consumimos continuamente. Deus não controla os pensamentos que temos. Em vez disso, nossa linha de pensamentos é fortemente guiada por seus ensinamentos e sua generosa sabedoria que Ele derrama sobre nós. Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 5, pois embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente com vocês em espírito e me deleito em ver como vocês são disciplinados e quão firme é a sua fé em Cristo. O bom, porém, é que você está ouvindo esta mensagem. Isso significa que você acredita que Deus realmente desempenha um papel indireto neste assunto. Então, se você realmente não consegue parar de pensar em alguém, o Senhor pode estar lhe dizendo uma destas coisas. A primeira é que Deus quer que você aprenda mais sobre essa pessoa ou sobre você mesmo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, encontramos as instruções de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense em tais coisas. Como pessoas de fé, somos criados para fazer o nosso melhor e pensar em coisas dignas de glória. Tendo dito isto, o diabo tem a capacidade de introduzir ideias alinhadas com agendas malignas. Mas apesar disso, estamos equipados com o Espírito Santo para rejeitá-las e mudar nossos pensamentos para o contrário. Repito, Deus deseja que pensemos em assuntos nobres, corretos, puros, amáveis, admiráveis e louváveis, incluindo pessoas. Quando você está pensando nessa pessoa, essas características se aplicam a ela? Seu coração está cheio de pensamentos agradáveis ou está nublado com intenções egoístas? Você tem que refletir sobre como está pensando nessa pessoa para poder entender o que Deus está tentando comunicar. Se você pensar nela com o máximo de positividade, então Deus pode querer que você aprenda com ela. Ele está tentando aproximá-lo dessa pessoa porque consegue ver que ela pode servir como uma influência positiva em sua vida. Mas se for o contrário, ele ainda quer que você aprenda com ela, mas apenas para que você perceba o impacto negativo que ela tem sobre você. Por exemplo, você pode estar pensando nessa pessoa porque, no fundo, você é movido por intenções carnais. Jó até professou fazer uma aliança com seus olhos de não olhar para uma jovem com luxúria. Ele se esforçou para evitar isso porque, uma vez que você olha para alguém com desejo, o inimigo usará isso como uma janela para se apoiar. E se você deixar isso acontecer, Deus ficará descontente porque sugere desrespeito a você e a essa pessoa.
É uma loucura como pensamentos sobre outras pessoas podem servir de espelho para você se olhar. Não é mesmo? Não há vergonha em se encontrar nessa situação desde que você se afaste desse tipo de pensamento no momento em que o reconhecer. Ninguém merece ser olhado por uma questão de objetificação e prazer ímpio. Em outros casos, você está pensando demais nessa pessoa porque Deus quer mostrar que você pode fazer melhor. Ao pensar muito em uma pessoa, você pode desvendar as características ocultas dela ou as características sutis do relacionamento que você tem com ela. Observe que tudo o que acontece é uma oportunidade de aprendizado. Este é o momento de se perguntar: como estou pensando sobre ela e o que posso aprender com isso? Com a orientação de Deus, você será capaz de desmascarar seus pensamentos honestos. Você pensa nela de maneira genuína ou é para um propósito egocêntrico? Além disso, você aprende mais sobre si mesmo. Será capaz de ser honesto sobre sua intenção e descobrir o que realmente deseja para si e para essa pessoa. Isso ajuda você a descobrir seu próximo passo se essa pessoa não estiver nem remotamente próxima do parceiro ideal que você tem em mente. Outra mensagem provável é que Deus está encorajando você a conhecer melhor essa pessoa. Quando Deus colocar alguém em seu coração, isso se manifestará em seus pensamentos. Você pode não perceber isso ainda, mas Ele trabalha ativamente em você para prepará-lo para a pessoa certa. E se for o momento certo, Deus permitirá que vocês dois encontrem o caminho um para o outro. A quantidade de energia e tempo que você gasta pensando em alguém pode significar que vocês estão no caminho certo para cumprir o plano de Deus dele para vocês dois. Não haverá uma opção do amor que Deus vai receitar para você se apaixonar. Tem que ser natural e sem esforço, o que começa focando a atenção um no outro. Deus nos deu o livre-arbítrio e você deve fazer uso disso se souber que a pessoa em quem você está pensando incessantemente pode ser seu futuro parceiro. Seus pensamentos, palavras e ações refletem o conteúdo do seu coração. E em nossos corações reside o Espírito Santo. Ligue os pontos e você verá que seus sentimentos por essa pessoa o impedem de pensar em qualquer outra coisa. O período prolongado disso provavelmente é o esforço de Deus em nutrir esses sentimentos porque Ele quer que você faça algo a respeito. Somos seus filhos e amigos, não robôs, escravos ou marionetes. Quando Ele quer que você esteja com alguém, a comunicação acontecerá. Nossos pensamentos podem ser um instrumento de comunicação com Ele. Você está obviamente ouvindo, mas será que vai responder? João capítulo 13, versículo 17 diz: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se você sabe que esses pensamentos são frutos do que Deus colocou em seu coração, busque esse relacionamento. Sua falta de resposta pode ser a razão pela qual você está preso a eles há muito tempo. Estou chamando você, meu querido amigo e minha querida amiga, para agir. Seu único amor verdadeiro pode estar atrás dessas portas fechadas, mas você causará atraso se não for corajoso o suficiente para bater. Outra coisa que pode acontecer é que Deus pode estar lhe dizendo para ser paciente e ouvir o que Ele tem a dizer sobre esse relacionamento. Isso pode ser particularmente aplicável se essa pessoa for alguém com quem você não pode estar no momento. Pode ser uma pessoa que terminou com você ou alguém que não pode retribuir seus sentimentos. Se você sabe em seu coração que já tentou de tudo para seguir em frente, mas ainda não consegue parar de pensar nela, Deus pode estar lhe ensinando paciência. Ele está lhe dizendo que você precisa reservar um tempo e processar isso refletindo. Há algo que você ainda não entendeu completamente nesse encontro e Ele precisa que você pense mais sobre isso. Você se lembra que, como aluno, quando pedia ajuda ao professor durante uma prova, ele não lhe dava a resposta? Ele apenas te incentivava a lembrar das lições. Isso é exatamente o que Deus pode estar fazendo com você agora. Ele quer que você preste mais atenção a alguns detalhes sobre essa pessoa, porque você precisará deles para avançar. Você precisa desta chave para destravar a porta para o próximo capítulo. Uma coisa sobre Deus é que Ele não vai alimentá-lo com todas as lições que você precisa na vida.
Ele é generoso, sim, mas sabe que a melhor maneira de você prosperar é deixá-lo lidar com essas circunstâncias e garantir que ele está com você a cada passo do caminho. Então, quando Deus não está deixando você parar de pensar demais em alguém, Ele está, na verdade, te ajudando. Ele está te guiando para que você possa pensar sobre o que está acontecendo e aprender uma lição com isso. Reconhecer sua ajuda tornará a situação suportável e perspicaz. Às vezes, as coisas que estão acontecendo não são especificamente para o seu relacionamento com alguém, mas sim para o seu relacionamento com Deus. Leve o tempo que precisar e pense no caminho para a descoberta que Deus quer que você faça por meio dessa pessoa. Eu prometo a você que o resultado final é do seu interesse. Estas são algumas das possíveis mensagens que Deus quer transmitir quando você está sempre pensando em alguém. Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: Pois, assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Deixe-me esclarecer sobre o que esta escritura significa. Ao avaliar diligentemente seus pensamentos, você tem o poder de elevar sua qualidade de vida em Cristo. Você será capaz de monitorar as coisas e pessoas que deixa entrar em sua vida e ver suas intenções. Se você ressoa com qualquer um desses motivos, certifique-se de olhar para frente. Deus ama aqueles que entendem que seu plano é sempre o melhor. Se a pessoa certa ou não, ela pode trazer um grande impacto em sua vida. Seja guiado pelo Espírito ao explorar o potencial de sua conexão com ela. Quando você conhece alguém e se apaixona, sempre há grandes expectativas de que será um relacionamento excelente com um final felizes para sempre. À medida que envelhecemos, aprendemos muitas coisas sobre a vida e algumas de nossas fantasias morrem, dando lugar às realidades essenciais da vida, uma das quais é a paz de espírito. Todos querem paz, não importa quem você seja, salvo ou não. Queremos um parceiro com quem possamos compartilhar os momentos da vida sem medo e incerteza. Ninguém quer estar com alguém que não te respeita ou que te trata como se não fosse nada. Se existe alguém que você mantém fortemente em seu coração, essa pessoa não lhe dará nenhuma alegria ou conforto se não te amar ou te tratar da maneira que você merece como ser humano. Muitos jovens tentam fingir sua felicidade nos relacionamentos. Eles suportam todo tipo de abuso, infidelidade e desrespeito. Às vezes, fazem isso porque temem nunca encontrar alguém para amá-los. Alguns estão lá por causa da opinião pública. Outros estão lá pelos benefícios e não se importam com a dor de quem se seguirá. Veja, esta é a linha divisória entre a pessoa que busca a vontade de Deus e a pessoa que busca a sua própria vontade. Deus prometeu que quando colocamos em primeiro lugar e buscamos sua vontade acima de nossa compreensão natural das coisas, Ele direcionará nossos caminhos. É o que podemos ver em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mais cedo ou mais tarde, você aprenderá que nem tudo é como parece na vida. Deus quer o que é melhor para você, e às vezes o que você acha que é melhor não é adequado para a sua vida. Quando Deus te der a pessoa certa, ela exibirá qualidades que honram a Deus. Não apenas isso, mas também ela te ajudará a honrar a Deus. Quando uma pessoa em sua vida tenta encontrar o caminho para o seu coração, mas ela não tem um relacionamento com Deus ou teme a Ele em tudo que faz, então essa pessoa não é de Deus. Você saberá disso se estiver aberto para ver a vontade de Deus para a sua vida. Alguns jovens perguntam: por que estou fortemente ligado a essa pessoa, mas quando oro sobre isso, Deus fica completamente em silêncio? Se você for paciente o suficiente, Deus te mostrará a seu tempo o motivo de seu silêncio. A questão é que muitas vezes não buscamos a Deus antes de tomar decisões críticas na vida. Só fazemos isso depois de tomarmos a decisão. E aqueles que afirmam que pediram a Deus, não pediram realmente. O que essas pessoas fizeram foi informar a Deus e depois agir por conta própria. Mas Deus nunca disse que você deveria informá-lo sobre as coisas que você faz. Ele está ciente de suas ações e sabe de todas as coisas. Em vez disso, porque ele não se intromete na vida de ninguém,
ele disse que você deveria confiar nele o suficiente para pedir sua direção. Seu entendimento é válido, mas tem seus limites. O que você sabe hoje pode mudar amanhã. Portanto, você precisa de um suporte mais avançado, que só pode vir da intervenção sobrenatural de Deus. Por quê? Porque ele conhece o futuro e sabe o que está no coração das pessoas. Dê uma olhada naquela pessoa novamente. Ela nasceu de novo? O que a Bíblia diz sobre estar como uma pessoa incrédula? O que significa ser um cristão verdadeiro? Ser uma pessoa boa, seja homem ou mulher, não a qualifica para ser um cristão de verdade. Um crente ou um cristão fiel entregou sua vida ao Senhor Jesus, colocando sua fé em sua obra de redenção na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Ela é uma pessoa que se comprometeu a viver para Jesus pelo resto de seus dias. Já vi pessoas se juntarem a igrejas e se tornarem parte de comunidades porque queriam namorar alguém. Do ponto de vista físico, você pode não perceber isso. Um pastor pode até ser enganado, mas o Espírito Santo não. Ele abrirá seus olhos quando expor o verdadeiro motivo da pessoa. Ouça, eu sei que há momentos em que Deus diz sim, e há momentos em que Ele diz não, e há momentos em que Ele diz espere. Você precisa saber que não é um ato de fé, respeito e amor a Deus ainda pedir a sua vontade sobre algo que Ele já deu uma resposta em sua palavra. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Uma correspondência entre você, um cristão e um incrédulo, é uma incompatibilidade. Você não precisa voltar para Deus sobre este assunto. Está escrito em preto e branco. Escolher ir de qualquer maneira é pura desobediência e te levará a um lugar do qual você pode se arrepender para o resto da sua vida. Você pode dizer, mas essas são as palavras de Paulo e não de Deus. Bem, ouça Deus dizer isso no Antigo Testamento ao seu povo escolhido, os israelitas, para confirmar que a palavra de Deus é uma e inspirada pelo mesmo autor, o Espírito Santo do próprio Deus. Veja Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Um perigo de ter um relacionamento com um incrédulo é que isso te colocará em risco de lutar em sua caminhada com Deus e eventualmente cair fora da fé. Viajar sozinho como um cristão tem seus próprios desafios. Quanto mais tem viajar com um incrédulo. Quem te fortaleceria quando você estivesse fraco? Quem oraria por você quando não pudesse orar por si mesmo? É melhor ser solteiro do que estar com alguém que não tem um relacionamento com Deus. Sim, há testemunhos de incrédulos que se casaram com cristãos e depois se tornaram cristãos. No entanto, isso não deve ser um risco a ser assumido intencionalmente. Muitos tentaram por suas próprias forças e falharam lamentavelmente. Uma das razões para o enfraquecimento da igreja moderna é que muitos cristãos se casaram com incrédulos. Tal prática mostra infidelidade para com Deus, levando a sérias consequências negativas, principalmente a apostasia. Quem se escolhe como cônjuge é importante. E a coisa mais importante ao considerar um cônjuge é a quem essa pessoa adora. Como pode um casamento ter sucesso se não for edificado em Cristo? Essa pessoa que você guarda fortemente em seu coração honra a Deus? Para o Filho de Deus, honrar a Deus é muito importante. Há uma razão para você não ir a festas ou a shows, como os incrédulos fazem. Você sabe que Deus não é adorado e honrado lá, mas o diabo influencia as pessoas através desses meios de comunicação. Há uma razão pela qual você não pratica o sexo antes do casamento, não importa o quanto o seu corpo anseie por isso. Isso não é porque o sexo é errado ou porque você não pode, mas você se abstém porque deseja honrar a Deus com o seu corpo e honrar seu mandamento a respeito do sexo antes do casamento. Hoje, as pessoas se gabam do número de pessoas com quem dormiram, mas para o cristão, sabemos que este não é o nosso caminho.
Seu corpo pertence a Deus e um dia pertencerá à pessoa que Deus te der como parceiro. Suponha que alguém esteja pressionando você a provar seu amor tendo relações sexuais com essa pessoa ou fazendo algo que comprometa a sua fé. Nesse caso, você não precisa esperar para ouvir a voz de Deus, porque a palavra dele deixou isso claro em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. E evitem todo tipo de mal. Por favor, não brinque com nada que vá contra a palavra de Deus. Além de honrar a Deus com seu corpo, abster-se de sexo pode protegê-lo de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo da morte. Deus quer te manter longe dessas coisas, e suas instruções são para o seu bem-estar. Sempre pedir a Deus compreensão sobre seus relacionamentos irá te salvar de um mundo de dor e arrependimento. Além disso, quando você obtém esse entendimento, pode identificar a pessoa certa quando ela vier. Um desses sinais é que, além do fato de essa pessoa amar e temer a Deus, ela se comprometerá a te ajudar a cumprir seu propósito ordenado por Ele. Se Deus está em silêncio sobre o seu relacionamento, não vá mais longe. Reserve um tempo, busque conselho, retire-se por um tempo e observe essa pessoa através dos olhos de Deus. Será melhor perder aquela pessoa hoje e salvar o seu futuro do que tê-la e perder aquele destino perfeito que Deus te mostrou. Todos nós ansiamos por encontrar esta ligação excepcional. Mas como podemos discernir quando isso nos foi apresentado da maneira divina? Como sabemos se Deus realmente escolheu essa pessoa com essa ligação extraordinária para nós? Ligação não é sobre qualquer conexão típica, mas sim um companheirismo único que Deus planeja para nós. Trata-se de experimentar uma união incomparável com outra alma, possivelmente aquela com a qual você está destinado a caminhar até o altar algum dia. A questão então surge: como Deus pode nos comunicar isso? Como podemos reconhecer esses sinais divinos, muitas vezes escondidos no dia a dia? Antes de prosseguirmos, vamos esclarecer que esses sinais nem sempre são confortáveis ou fáceis de identificar. Esses sinais celestiais às vezes estão em forma de desafios, desconforto, incerteza. Mas lembre-se, meu amigo e minha amiga, esses momentos inquietos servem para te moldar e te preparar para esse vínculo extraordinário. Eles são a maneira de Deus apresentar seu parceiro divino, moldando seus espíritos para se fundirem à sua maneira lindamente planejada. Decodificar esses sinais divinos, entender sua profundidade e propósito, pode até parecer como decifrar um complicado quebra-cabeças. Embora cada experiência seja única, existem certos elementos compartilhados que podem nos guiar na compreensão do plano divino de amor de Deus. 1. O amor duradouro em meio a tempestades emocionais. Em toda a Bíblia, o amor é retratado como uma jornada, um compromisso, não apenas uma emoção passageira. Uma palavra-chave usada para representar amor no Novo Testamento é ágape, significando uma decisão informada, uma escolha consciente de amar além do reino dos sentimentos flutuantes. Na cerne dessa poderosa expressão de amor, encontramos a noção de doação sacrificial, conforme refletido em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa passagem mostra que o amor não é sobre receber, mas sobre se entregar pelo bem do outro. Com base nesse ensinamento divino, pode-se ver que quando o amor é genuíno, ele não vem com um interruptor para ligar e desligar, sujeito a turbulências emocionais ou circunstâncias mutáveis. O amor autêntico é paciente e consistente. Permanece constante através do espectro das experiências da vida, através de momentos de alegria e tristeza, paz e turbulência. Um amor inflexível, mesmo diante de provações emocionais, é uma indicação sólida da verdadeira afeição, um reflexo do amor duradouro de Deus. Nossas vidas são marcadas por montes e vales, e é nessa topografia da experiência humana que o verdadeiro amor mostra sua face resiliente. Como nos espaços serenos da felicidade, o amor deve permanecer firme mesmo quando o terreno emocional se torna desafiador.
A pessoa que realmente ama você estará presente em todos os momentos, demonstrando que sua afeição não é condicional ou dependente de sentimentos passageiros. Isso está lindamente encapsulado na sabedoria de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O amigo que ama consistentemente em todas as estações da vida ilumina a natureza do amor verdadeiro. Esta luz iluminadora é um sinal de Deus, revelando a autenticidade do amor em sua vida. Deus apresenta esses sinais não apenas como meros indicadores, mas como confirmações de um amor profundo que espelha o seu. Lembre-se, a pessoa que realmente ama você não recuará quando as ondas emocionais a quebrarem. Em vez disso, ela estará com você. E assim como o Senhor está conosco em nossas próprias tempestades, seu amor é duradouro e imutável. Este, de fato, é um sinal divino de que alguém te ama genuinamente. Reconheça esses sinais, abrace-os e agradeça a Deus por eles. 2. Muitas vezes, Deus emprega uma estratégia distinta para te guiar até a pessoa que lhe foi destinada. Você pode se deparar com uma série de relacionamentos mal-sucedidos, o que pode levar a dúvidas e medos sobre o seu futuro status de relacionamento. É uma tentação típica supor que talvez você esteja fadado a permanecer solteiro. Sim, é verdade que Deus abençoou certas pessoas com a graça de uma vida de solteiro plena. Um sinal evidente desse chamado é um contentamento absoluto com o estado de solteiro. Um exemplo disso é Paulo, que não expressou insatisfação ou queixas sobre sua existência solitária. Em vez disso, ele se aproveitou disso. Portanto, a satisfação dele com a solteirice indicava seu chamado divino para isso. Se você não está experimentando um contentamento semelhante, isso pode significar que Deus está gentilmente empurrando você para a instituição do casamento. No entanto, vamos ter em mente que a fonte final de satisfação é o próprio Deus. No entanto, a Escritura não defende a negação dos desejos saudáveis que Ele instalou dentro de nós, incluindo o desejo de companheirismo e casamento. Isso é um bom desejo enraizado na essência dos ensinamentos bíblicos. Não é incomum se encontrar navegando por uma fase inquietante, cheia de dúvidas sobre seu futuro estado civil. Você pode questionar por que Deus nos faz passar por tal angústia. A verdade é que seu desejo por um relacionamento pode ser uma indicação de que Deus tem um plano para você. Seus relacionamentos insatisfeitos podem não simbolizar necessariamente uma vida solteira destinada, mas podem ser a maneira de Deus te preservar para a pessoa certa. Muitas vezes Deus usa períodos de incerteza para fortalecer nossa fé, nos ensinando a confiar em seu tempo. Às vezes, a razão pela qual os relacionamentos anteriores não deram certo não foi porque não conseguiram ser mantidos, mas porque Deus tem um plano melhor reservado. Um plano que inclui uma pessoa que irá te contemplar de uma forma que você nunca imaginou. Portanto, suas experiências anteriores não são indicativas de fracasso, mas são trampolins que te levam à pessoa que Deus planejou para você no momento perfeito. Quando seu coração anseia por companheirismo e ainda assim os relacionamentos anteriores não floresceram, essa provavelmente é a única maneira de Deus demonstrar seu plano. Ele está reservando você para a pessoa certa e no momento certo. Seus sinais costumam ser sutis, embutidos em nossas experiências e desejos. Portanto, mantenha a fé em seu plano, em seu tempo e, o mais importante, em seu amor por você. Pois quando alguém realmente te ama, Deus garante que seus sinais te guiem até essa pessoa. 3. O amor genuíno se reflete na prontidão de alguém para perdoar seus erros. Deus revela seu amor por meio de tais pessoas. Explorar a essência do amor significa mergulhar na natureza do divino, porque o próprio Deus é amor, conforme declarado em 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Seu amor infinito se revela diante de nós de inúmeras maneiras, mas uma das demonstrações mais profundas de sua afeição divina é a propensão ao perdão. Reflita sobre 1 João capítulo 4, versículo 9, que nos ilumina dizendo: o amor de Deus se manifestou entre nós desta maneira.
Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Ele apresenta o projeto do amor divino. Não é apenas sobre o carinho que recebemos, mas é sobre a graça e a redenção que Deus nos oferece. Isso foi trazido à vida por meio do sacrifício final de seu Filho, abrindo um caminho para o perdão. Da mesma forma, o amor genuíno de uma pessoa por você pode ser percebido quando ela continua a te amar, apesar de suas transgressões contra ela. O amor dela permanece inalterado, refletindo a natureza misericordiosa do amor de Deus. Ela incorpora o princípio divino do perdão amoroso, conforme descrito em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando tropeçamos, erramos e vacilamos, isso não é o fim do mundo, mas é uma oportunidade de experimentar a profundidade do amor que aquela pessoa tem por nós, ao escolher o perdão ao invés do ressentimento, assim como Deus nos perdoa por nossos pecados. É durante esses tempos difíceis que Deus mostra seu amor por meio desses indivíduos, demonstrando seu amor onipresente, perdoador e imutável por nós. 4. Imagine isso. 2 indivíduos destinados a ficar juntos, mas suas inseguranças se erguem como barreiras, intensificando os medos um do outro. Isso não é um acidente. Muitas vezes faz parte do projeto de Deus, levando você a uma fé mais profunda e confiança nele. Imagine um homem apavorado com a rejeição, hesitante em falar com a mulher por quem se sente atraído. Agora imagine uma mulher igualmente medrosa, preocupada em ser rejeitada se seu verdadeiro eu for revelado. Suas inseguranças estão em rota de colisão, ameaçando acender o inferno de dúvidas. Isso te soa familiar? Vamos desdobrar isso ainda mais. Quando o homem finalmente cria coragem para se aproximar, a mulher, regida por seus medos, parece distante. Ela coloca uma camada de gelo para se proteger da dor potencial de revelar seu verdadeiro eu. Essa resposta alimenta o medo de rejeição do homem, ampliando sua insegurança inicial. Eles ficam presos em um loop, suas inseguranças se alimentando umas das outras, criando um ciclo interminável de medo e desconfiança. Agora você deve estar se perguntando por que Deus te conduziria a águas tão turbulentas? Por que não um mar calmo, onde as inseguranças não se chocam? A resposta está no princípio central de nossa fé. Essa orquestração divina não é uma forma de punição, mas um convite para se aproximar de Deus. Quando o desconforto de suas inseguranças se torna insuportável, essa é uma maneira de Deus te encorajar a buscá-lo como sua fonte máxima de segurança. Lembre-se, nosso Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Ele está construindo um caminho até Ele através da crueza de suas inseguranças. É como Paulo nos encorajou em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A jornada do amor é transformadora. Sim, você pode encontrar obstáculos, solavancos e desvios inesperados como essas inseguranças conflitantes. No entanto, essas experiências não pretendem deter ou desanimar você. São oportunidades de crescimento, levando você a voltar para Deus, para encontrar consolo e segurança em seu amor. Essa percepção pode ser o primeiro sinal de que você está com a pessoa que Deus escolheu para você. Quando sente que seu relacionamento com uma pessoa está se aproximando de Deus, este é um sinal divino de que você está com a pessoa certa. É a maneira de Deus mostrar a você que essa pessoa, embora possa inflamar suas inseguranças, irá te levar a encontrar sua força e segurança em Deus. Deus usa um pouco dessas inseguranças para remodelar e fortalecer sua fé. 5. A honestidade inquestionável e não adulterada é um dos sinais mais profundos do amor. Uma pessoa que te ama sabe que cometeu um erro e está ciente de que sua confissão pode te irritar. Mesmo assim, ela opta pela transparência e enfrentar a questão de frente em vez de enterrá-la nas areias do silêncio. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma prova de amor, um sinal divino de que essa pessoa realmente se importa com você. Em outro cenário, imagine que ela percebe que você está em um caminho prejudicial, uma trajetória que pode levar à decepção ou à dor. Ela percebe que trazer isso à sua atenção pode te aborrecer ou até te afastar dela.
No entanto, essa pessoa escolhe expressar suas preocupações de qualquer maneira, pois seu bem-estar é fundamental para ela. Ela coloca seu conforto de lado para te proteger do mal. Isso, novamente, é um sinal inegável de amor verdadeiro. A conexão entre honestidade e amor pode ser encontrada nos ensinamentos da Bíblia. Nem sempre é um caminho fácil. Muitas vezes é repleto de desafios, mas é um caminho que devemos trilhar por amor. Enquanto navegamos nas águas do namoro e dos relacionamentos, vamos sempre nos lembrar desses sinais divinos. Reconheça a coragem necessária para alguém ser brutalmente honesto, especialmente quando sabe que isso pode te aborrecer. Valorize a força de seu caráter que faz essa pessoa sair de sua zona de conforto para garantir o seu bem-estar. Valorize o amor que sustenta tais ações, pois são nessas ações que vemos os sinais de amor verdadeiro de Deus. É lindo pensar que Deus está trabalhando em nossos relacionamentos, nos guiando e nos mostrando esses sinais de amor genuíno. Portanto, ao continuar sua jornada de amor, fique atento a esses sinais. Eles não são apenas sinais de amor verdadeiro, são bênçãos do alto. Quando você souber como as bênçãos de Deus podem ser fiéis e precisas, você nunca mais se preocupará com o tempo ou temerá por qualquer coisa que pareça perdida. Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como ele também, junto com ele, não nos dará graciosamente todas as coisas? E o Salmo 35, versículo 27, acrescenta: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O que esta escritura nos diz sobre Deus? Diz que ele está feliz e ansioso para ver o bem-estar de seu povo. E você sabe por quê? Porque ele ama você e porque sua vida se torna um meio pelo qual o seu nome é glorificado quando as coisas vão bem para você. Esta é uma verdade muito necessária para cada cristão hoje. Deus vai te enviar a pessoa certa na hora certa. Assim a Bíblia diz. A palavra de Deus é clara que há um tempo para tudo debaixo do sol. É verdade que você pode se sentir pressionado quando parece que os outros estão se casando, tendo filhos e construindo suas casas, e você está parado sozinho, às vezes sem nenhum relacionamento funcional em sua vida. Pode ser um momento bastante difícil e às vezes aprendemos a lidar com isso dizendo a nós mesmos que não precisamos de ninguém na nossa vida. Mas no fundo, sinceramente desejamos ter alguém. Deus te vê, meu amigo e minha amiga. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, antes de jogar a toalha, me escute. Há uma razão pela qual Deus quer que você fique sozinho neste momento de sua vida. Quando esse motivo for encontrado e o tempo tiver cumprido seu propósito, a pessoa certa aparecerá. Em um momento, compartilharei algumas ferramentas úteis que você precisará para se submeter e maximizar sua temporada de solidão enquanto espera em Deus pela pessoa certa. Mas antes disso, deixe-me dizer que, entre muitas outras razões, uma das principais pelas quais Deus quer você sozinho é te colocar em uma posição preparada com uma pessoa também preparada na hora certa e é para a pessoa certa. Tome nota dessas palavras. Uma posição preparada com uma pessoa preparada na hora certa para a pessoa certa. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que torna as coisas bonitas não é apenas o fato de serem boas em si mesmas, mas também o fato de estarem disponíveis para a pessoa que precisa delas quando necessário. Imagine dar $1 milhão para um bebê. A criança não tem compreensão do valor daquele dinheiro. E assim ela pode rasgar em pedaços ou brincar com ele como um brinquedo. No entanto, se você der $1 milhão a um adulto que nunca teve, ele agradecerá para sempre. A diferença é que, embora ambos sejam seres humanos vivos, um amadureceu, aprendeu o valor da moeda e precisa dela para atender às necessidades de sua vida. Da mesma forma, alguns jovens entram em relacionamentos pelos motivos errados,
de uma posição despreparada com uma pessoa também despreparada e para a pessoa errada. E aqui está outra coisa perturbadora. Às vezes, ela pode até estar com a pessoa certa, mas como ainda existem problemas a serem resolvidos, isso acaba prejudicando a pessoa, o relacionamento e a si mesma também. O que torna um relacionamento, especialmente um casamento, bonito, é que ele envolve duas pessoas imperfeitas que foram reunidas por Deus, tendo passado por seu processo de preparação e que estão prontas para construir seu lar em tudo o que ele ensinou. É por isso, meu amigo e minha amiga, entre muitas coisas, que Deus permite que você caminhe sozinho. Mas será que é possível que ninguém esteja entrando em sua vida agora porque a pessoa com quem Deus quer que você esteja ainda não está pronta? É possível que ela ainda esteja passando pelo processo de preparação debaixo da vontade de Deus? E se enquanto Deus estiver trabalhando nela, Ele também está trabalhando em você? Porque você pode pensar que está pronto para um relacionamento, pois tem a idade para se casar e talvez até a estabilidade financeira, mas te falta paciência e outras características necessárias para lidar com alguém que não seja você. Se devemos ter o melhor de Deus em nossas vidas e em nossos casamentos, devemos estar dispostos a nos submeter ao seu processo de treinamento. Podemos ver isso em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Como filho de Deus, parte do processo exige que você fique separado por um tempo. Você pode insistir em ir com a multidão e fazer suas próprias coisas, mas isso só irá te atrasar de entrar no melhor de Deus para a sua vida e te levar a um lugar de arrependimento e perda. É por isso que você deve se render a esse período de espera. Durante esse tempo, Deus revelará coisas a você que você não sabia que existiam em sua vida. Você pode não saber disso, mas esse é um dos motivos pelos quais muitos relacionamentos terminam. Pode não ser porque algum de vocês é uma pessoa má. Não. Em vez disso, Deus quer livrar vocês dois dos problemas futuros que podem vir a ter. Devido à nossa incapacidade de ver as coisas, às vezes até as coisas que Deus tenta nos ensinar, especialmente quando há um apego emocional, Deus tem que intervir e obstruir o progresso desse relacionamento. Provérbios, capítulo 27, versículo 12, diz: A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Há coisas que você nunca entenderá até enfrentá-las, e há coisas às quais você pode não sobreviver se não as enfrentar. Portanto, você é instruído e espera-se que aceite essa instrução para o seu próprio bem. Sim, o diabo pode atacá-lo com algumas mentiras sobre o porquê do seu relacionamento não estar funcionando e porque parece que Deus quer que você fique sozinho. No entanto, você deve escolher acreditar no que Deus diz sobre as mentiras do inimigo. Quais são algumas dessas mentiras que o diabo usa para te desencorajar de ficar até que Deus traga a pessoa certa? Você não é bonito ou bonita, ou bom ou boa o suficiente para ninguém. Ninguém quer você. Você está sob uma maldição e vai acabar sozinho. Não existe pessoa certa ou relacionamento certo. Faça o que te faz sentir bem. Esse é o relacionamento certo e essa é a pessoa certa, mesmo que seja apenas por um momento. O objetivo dessas mentiras, entre muitas outras, é impedir que você se entregue completamente a tudo que Deus pode querer fazer em sua vida quando você está sozinho. Essas mentiras visam roubar a paciência de que você precisa e remover você de onde Deus te colocou, para que você possa ser como todos os outros. Mas você não é como todo mundo. Você não precisa temer que acabe como seus pais. Você não precisa temer acabar como seu pai sem uma mulher ou como sua mãe sem um homem. Você não precisa temer que não seja bonito ou bom o suficiente para ninguém. A palavra de Deus diz que você foi feito de um modo maravilhoso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial, uma alma escolhida, colocada na terra para glorificar a Deus. Sim, às vezes será difícil ficar sozinho, especialmente quando você não consegue entender o que está acontecendo. No entanto, você precisa confiar em Deus. Isso é o que eu disse que iria compartilhar com você. Você precisa possuir as ferramentas certas, enquanto espera que Deus traga a pessoa certa para a sua vida, enquanto Ele trabalha dentro de você. Você precisa confiar no Senhor pelo que Ele está fazendo em sua vida.
É o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você deve confiar que tudo que Deus planeja fazer ou já começou a fazer em sua vida será realizado. Pode não acontecer da noite para o dia, mas você deve confiar nele como o sábio artesão que ele deve aperfeiçoar e reorganizar para o momento certo e para a pessoa certa. Há uma grande e eterna recompensa para quem serve a Deus. Além disso, servir na casa de Deus ou servir ao corpo de Cristo, direto ou indiretamente, é uma maneira de vencer as mentiras de Satanás em sua mente para te desencorajar. A melhor época para servir a Deus é na juventude, especialmente como solteiro. A Bíblia nos fala mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Durante esse período, nos distraímos menos com o compromisso com alguém. Portanto, podemos dar a Deus toda a nossa atenção e servir completamente a sua vontade para as nossas vidas. Em vez de usar seu tempo sozinho para lamentar seus relacionamentos fracassados ou se envolver em aventuras ímpias, use seus dons para servir ao reino, servindo à humanidade. Sirva em sua comunidade, em sua igreja, em uma missão de longo ou curto prazo, ou em qualquer outra designação que Deus te der. Aqui está uma promessa do Senhor para quem se submeteu fielmente a Ele, para esperar e se preparar para a chegada da pessoa certa na hora certa. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança.